Gente, todos vocês muito bem-vindos, boa noite. Nós hoje temos uma alegria muito grande, uma alegria imensa de estarmos recebendo a visita aqui na nossa casa do Dr. Antônio Carlos Gonçalves da Cruz, que ele pede para ao me dirigir a ele, é só Antônio Carlos, esquecer o senhor, esquecer doutor. Eu confesso que vai ser um pouquinho difícil pelo respeito que eu tenho por ele, por essa amizade que a gente tem de algum tempo, e eu costumo chamá-lo de Dr. Antônio Carlos, mas ele faz questão de que eu chame apenas de Antônio Carlos. Seja feita a vontade dele, né? É uma pessoa da nossa completa admiração, e eu queria apresentar um pouquinho desse nosso convidado de hoje, falando um pouquinho da trajetória dele, né, da caminhada dele, que ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele foi presidente da Associação Médica Homeopática de Minas Gerais, membro fundador do Instituto Mineiro de Homeopatia, em Belo Horizonte, onde ele desenvolve atividades até hoje, né? Fundador e coordenador de atividades do grupo Paracelsus de Estudos Homeopáticos para Experimentação Humana e Animal de Substâncias Medicinais e Estudo do Vitalismo. Em março de 2007, obteve o título de Notório Saber em Homeopatia pela UFMG. Também é médico homeopata no Hospital Público Regional de Betim, onde ele é preceptor da residência médica em homeopatia. É o nosso amigo aqui da homeopatia. Bom, então eu vou já apresentado, né, o doutor Antônio Carlos Gonçalves. Estou aqui lutando com a tecnologia também, viu, gente? Vocês vão adaptando aí. Então, quero convidá-lo para a nossa conversa aqui de hoje. Antônio Carlos, boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. Você está falando muito bem. Você está falando de Betim, né? Belo Horizonte. Estou falando de Betim. Coisa boa. É um prazer muito grande ter você aqui conosco nessa noite. Você sabe da minha admiração por você, pelo seu trabalho, por tudo que faz, por muitas pessoas, alunos, né? Alunos de medicina, por pessoas comuns como nós, na sua área clínica também. Esse é o doutor Antônio Carlos, o médico, o profissional. Mas sempre que eu convido uma pessoa, um amigo para vir aqui conversar, eu peço a ele que se apresente para os demais amigos, dizendo quem é ele, sem falar do que faz. Quem é o Antônio Carlos? Ô, Vinícius, eu sou seu amigo. É meu amigo, que coisa boa. Além de ser meu amigo... Como você é amigo dos amigos do Cristo, sendo seu amigo, estou abonado. Mas o senhor é muito mais do que isso, né? Eu fico feliz de estar entre as suas classificações de ser humano. E entre essas classificações está a minha amizade também. Coisa boa. Eu estou convencido, por muito observá-lo, por muito acompanhá-lo bem de perto há muitos anos, que você é um dedicado, um esforçado trabalhador da autorreforma, do autoconhecimento, e é por isso que eu afirmo que estou gravitando na órbita da sua amizade. Com certeza. Olha lá, se não for o sol da minha amizade, nessa órbita aí. Tem sóis muito melhores, né? Muito bem, Vinícius. Então, Antônio, algumas pessoas ainda não conhecem essa área que o senhor trabalha há muito tempo, que o senhor vive nela, né? E
e faz dela uma forma de vida também, que é a homeopatia. O senhor poderia explicar para aqueles que não entendem um pouquinho assim do que seja homeopatia? Perfeitamente, com muito prazer. A homeopatia é a minha motivação de viver. Posso sim. A homeopatia, no Brasil, é uma especialidade médica, Vinícius. Quando eu me formei no ano de 1980, ela se tornou especialidade médica. Sim. Exatamente naquele ano. E então, essa medicina é aquela vertente que mais fala, que melhor fala, que mais profundamente ecoa o ideal do nosso pai Hipócrates, havido por fundador da medicina ocidental, lá pelo século V, vamos simplificar, antes de Cristo, no tempo do filósofo Sócrates. Essa medicina é uma medicina que entende que a verdadeira cura é a autocura, aquela que se processa de acordo com leis naturais, que são leis de filia, de amizade, de acordo, de concórdia, de favorecimento recíproco, e que se baseia na necessidade da vida, que é chamada princípio de semelhança ou vida fraterna, essa vida de perdão de diferenças. Aquela que pede suspensão de juízo para que a autocura, disponibilizada a todos, sem exceção, possa ter um auxílio de cura profissional, de cura médica, de sorte que a homeopatia é essa medicina auxiliar da autocura que se baseia no perdão das diferenças, na arte de fazer conjunto, de prezar o espírito de serviço do indivíduo aqui pensado até em coletividades, como é o caso agora desse indivíduo coletivo, em vias de enfrentamento da pandemia, e que segue parâmetros baseados rigorosamente no poder de fazer conjunto, segundo o que todo mundo sabe, que é o conjunto ou a união que traz a força, que manifesta a força. Nesse caso, deu uma interrompida no áudio aqui. A força de reconduzir a vida em sociedade, em cooperação. O áudio dele perdeu um pouquinho. Microscópico do nosso organismo, refletindo a realidade macrocósmica. Parece que é simples e, ao mesmo tempo, é bem complexa e bem profunda, né, doutor? Ao mesmo tempo simplório e profundo, para que seja simples. Porque a natureza, por perdoar diferenças, é inclusiva. Ela não é natureza de fazer acepção de pessoas. É simplório e, ao mesmo tempo, profundo. A homeopatia ocupa esse lugar de um outro consolador prometido. Ela veio
ao conhecimento racional no final do século XVIII, foi sistematizada no início do século XIX e tem ganhado terreno de uma forma progressiva, de uma forma consistente, na medida em que a mentalidade, as pessoas vão refletindo a necessidade da autocura em vários aspectos. O senhor fala muito sobre autocura. O senhor repetiu esse termo algumas vezes. A homeopatia é uma ferramenta de ajuda, então, para o indivíduo? Ou toda cura verdadeira também... Desculpa, viu? Sim. Eu não estou familiarizado com o processo e vou logo exibindo os meus vícios, né? Então você vai me perdoar. Não tem problema, não. Perfeitamente. A nossa conversa é assim mesmo, o bate-papo é assim mesmo. Que eu só queria perguntar o seguinte, se a homeopatia ela atua no mesmo patamar ou na mesma condição da alopatia, ou ela depende exclusivamente do esforço próprio, de um trabalho íntimo do indivíduo que adota essa terapêutica? Não, ela compartilha com o modo de toda a medicina acontecer. O modo da medicina, da medida acontecer, dessa arte que interessa à saúde baseada em medida, o modo dessa arte acontecer é um modo ambíguo, sempre foi ambíguo. Por um lado, nessa ambiguidade, ela olha para o conforto, é melhor que o outro nos maneje como heterônomo, faça por nós o melhor que nós desejamos, sem nenhum esforço. Por outro lado, ela olha para o contrário dessa vertente, que é o lado do esforço, do empenho, que cada um deve trazer e exercitar para ter direito a participar da glória da própria evolução como autônomo, como verdadeiro cidadão, que encontra em si mesmo respostas para os mais profundos problemas da existência e que se refletem no contexto da doença. Então, a homeopatia partilha do lado profissional, da regularidade de cura profissional, que tem que acontecer sempre, e ela chama essa cura de cura dinâmica ou de desequilíbrio de saúde. Tudo se passa em homeopatia no contexto de saúde. Nesse âmbito, as curas são regulares, elas acontecem com característica de lei, como quando uma costureira se desincumbe de fazer a camisa prometida, mediante certas condições e tempo. Quando o padeiro entrega o pão com as mesmas condições. Então, nesse sentido, ela entende que a medicina só pode ser profissional se ela for dinâmica, se ela focar o desequilíbrio da saúde, esse âmbito do divino em nós, que nós chamamos saúde, o outro nome da natureza, né? O nome médico da natureza. Por outro lado, ela também participa das curas dos processos nosológicos, dos processos mais propriamente de doença,
que desintegram o organismo. Basta ver que a medicina de doença é fragmentada, porque a doença fragmenta. O médico do olho não é necessariamente médico do ouvido, o médico do ouvido não é necessariamente médico do sangue, ao passo que o médico homeopata é médico de saúde, não importa se de criança, se de idoso, se de senhoras, se dessa ou daquela raça, se dessa ou daquela profissão, porque os indivíduos e as coletividades singulares não têm mais do que uma saúde que as individualize. Então, por um lado, ela trata, nessa ambiguidade, o sujeito como autônomo e, por outro, o sujeito como heterônomo ou como criança, com vistas à alforria, não tendo em vista a concretização, a densificação da tendência heterônoma, da vitimização do pedinte, considerando que há mais em dar do que em receber. Então, ela tem essa ambiguidade. O senhor falando assim, dentro dessa explicação que o senhor nos deu, me parece que a homeopatia ela trabalha assim, muito espiritualmente, né? Muito com algo que algumas pessoas, ou uma parte da humanidade, ainda não percebe como existente. Por exemplo, a existência de um espírito, de uma alma que não depende do corpo para viver. Ou seja, existe um ente que, no momento, atua sobre um corpo físico. Essa é uma parte de uma crença da humanidade. Existe uma outra parte mais materialista que não trabalha o seu emocional, o seu psicológico, não trabalha dessa forma e é mais materializada. Para essas pessoas que não acreditam que existe um espírito, que existe uma alma, que é apenas um corpo e morreu, acabou. Para essas pessoas, a homeopatia também pode fazer efeito? A homeopatia ela parte de um efeito consciente dessa situação ou ela independe de acreditar-se ou não nisso? A homeopatia trata universalmente do vento ao riacho, à minhoca, aos parasitas, às bactérias, os vírus, até homens com maior ou com menor grau de evolução moral. O programa médico é um só. O que a homeopatia traz é a desnecessidade da excessiva materialização das relações na vida. Isso não quer dizer que ela seja medicina do espírito. Por isso, ela é uma medicina dinâmica, por considerar que há um intermediário entre estratos mais profundos da alma e do corpo físico, que ela chama de princípio ou de força vital, ou mais recuadamente de dinamis. Então, o fato dela não se entender no campo material, que é o campo consequente no que tange a enfermidade da doença, isso não quer dizer que ela seja medicina do espírito, podendo ser ou não, dependendo da abordagem, mas o que ela é mesmo é não material e quase espiritual, por ser quase material. É o que ela chama de dinâmico. Tudo para a homeopatia é reduzido ao contexto dinâmico, suspendendo o juízo, de bons ou maus, como a medicina em geral, né? A medicina suspende o juízo. Ela não julga. Se ela está tratando um bandido, ou se ela está tratando um mocinho, ela não julga. Ela trata do ser humano.
Toda a medicina enxerga o ser humano como esse ser da vida destinado a patamares mais altos da sua evolução. Toda a medicina é amiga do homem, não importa que tipo de homem seja esse homem. E a homeopatia expande entendendo que há homem em tudo. É possível, com a homeopatia, compreender que a minhoca de hoje será um homem amanhã. Isso pode ser aceito ou não, vai depender da aceitação do médico homeopata, mas os princípios homeopáticos que recuam a essa natureza que se atualiza incessantemente com vista ao melhor, sendo melhor o bem comum, tendo necessidade da vida ser uma vida ética, é possível entender dessa forma. O que não é possível entender é que ela não seja medicina de corpo. É sim, medicina de corpo e medicina da alma. Não tem medicina sem corpo. Certa feita, o senhor me falou, foi uma das coisas que eu gravei assim mais intensamente, foi no primeiro contato que nós tivemos, no primeiro encontro que nós tivemos, o senhor falou comigo uma coisa que não me saiu mais da cabeça. Falou assim: a homeopatia, ela não trabalha com doença, ela trabalha com a saúde. É isso mesmo? Tudo se passa ao nível da saúde. E nesse caso, na representação de doença, porque devo ter me referido ao enfoque da doença nosológica. Sim. Muito bem. Então, tudo se passa a nível da saúde, alterada ao ponto de essa alteração de saúde representar doença. Quando ela se desintegra, a saúde, como vimos, une, a saúde organiza, preside o organismo. Quando há uma influência nesse dinamismo vital, em que há uma desintegração, uma fragmentação, então essa perturbação de saúde vem a receber o nome de doença. Mas a doença não passa de uma alteração de saúde. A homeopatia, portanto, ela enfoca o bom que as pessoas têm, que é a saúde, o bem das pessoas, e enfoca o bom para ele melhorar. Não combate nada de ruim. Ela a saúde nesse caso, doutor Antônio, a saúde seria o estado natural do ser? Perfeitamente. Seria o estado natural a meio do ser, porque a natureza o que realiza a meio. A arte, representando o contrário do natural, refletindo-se sobre a natureza, que é primeira, que é meio e que é fim, a aprimora, imitando-a. E por que nós adoecemos, doutor? Nós adoecemos pelos mecanismos de desintegração, de exclusão, de excomunhão, de hipertrofia das nossas individualidades, do esquecimento dos nossos deveres de amizade universal. A homeopatia se conjuga com o pensamento de que a doença corresponde a uma falha dessa memória. Quando há um esquecimento dessa condição criadora, pelas razões da egolatria, então os mecanismos de adoecimento se plasmam e se desenvolvem, e, portanto, eles verdadeiramente se curam com o resgate dessa situação. Não há possibilidade de haver cura de fora dessa situação, a situação a que me referi de egolatria, de exclusão do outro. Não há cura
para isso. A cura para esse estado de situação é o que nós chamamos de autocura. Como a medicina não é senhora da cura, todos sabem que médico adoece, todos sabem que médico tem êxito letal por doença, ele também está incluído nesse grupo, nesse time. Como todos sabem que há outras curas que não médicas, todos sabemos que a medicina não é senhora da cura. A medicina auxilia profissionalmente a autocura. Outros auxílios de autocura nem sempre são profissionais. Mas no pacto social de todos os tempos, a medicina ocupa esse lugar do contrato social. Por isso que falamos desse modo, né? A homeopatia pretende realizar essa missão médica no campo do perdão das diferenças e manejar esse campo com essa racionalidade. É possível racionalizar o desenvolvimento da saúde com o reconhecimento, com a lei áurea de você desejar para o outro aquilo que você deseja para si e de perdoar incondicionalmente as diferenças, trabalhando pela moderação incessante nos hábitos e na vida, com senso de economia, com senso de suavidade, com senso de preservação do tempo. É muito importante que tenhamos tempo para os outros, zelando para que ele não seja malbaratado. Então, nós temos em homeopatia a cultura do momento, que significa esse ser que concilia. O sabão lá na pia de cozinha, quando ele protagoniza a amizade entre o óleo e a água, o que ele é um momento. Sem o sabão, água e óleo são adversários naturais. Eles não vão passear de mão dada até a caixa de gordura. Mas se consentem aí, pode saber que tem um elemento ali que é um momento. Um sabão, um calor, algum outro elemento, né? Que faça as mesmas funções, mas o momento é esse ser da conciliação. A homeopatia pensa o momento na medicina, não o imediatismo, o momento. É esse ponto que eu... Desculpa, pode falar aqui, porque eu queria tocar nesse ponto. Nesse ponto da presença mesmo. É que o senhor falou da egolatria, né? E falou sobre doença, e usa muito o termo de filia, de amizade, né, com relação à medicina. Existem, o senhor já teve contato, tem conhecimento disso, poderia falar para nós, existem pessoas que não estão nesse momento de aceitar essa ajuda da homeopatia, portanto, a homeopatia não vai fazer efeito para essas pessoas? Existe esse caso, essa possibilidade? Não, as duas possibilidades são reais. Existe a possibilidade da pessoa não aceitar, existe a possibilidade da pessoa não receber o auxílio homeopático devidamente. Mas uma coisa não é causa de outra, não. Porque o processo se baseia em lei natural. E é da lei que o amor vence a multidão dos males. Bastando um pouco. É da lei. É da lei que, se há necessidade de disciplina, de energia, de austeridade, nas formas de justiça, também há a consciência de que o amor, expressando esse poder de perdoar diferenças, de olhar para espírito de serviço, perdoa dessemelhanças. É uma questão de tempo, então? No mundo. Isso. É como se disséssemos
que a homeopatia, o que cura é o tempo das coisas, não as coisas. Das coisas, cura o próprio, que as engendrou no tempo. Mas nós estamos falando do Cronos ou do Kairos, doutor Antônio? Estamos falando do Cronos na doença nosológica e do Kairos no momento, o princípio da caridade. Não é à toa que até hoje cultivamos a excelente memória dos egípcios antigos no Egito, com o poder, com a cultura do amortecimento, não da morte como fim da vida, mas a importância de vivermos com saúde, com espírito de amortecimento na cultura das pirâmides. Então, aquele Egito recebeu, para a memória dos tempos, por capital, Kairos, Cairo. Cairo. Isso. Esse espírito de caridade que aproxima, exatamente porque se mortifica. É o que toda mãe sabe, né? Toda mãe sabe que se quer o filho grande no futuro, ele tem que aprender a se contrariar, a se mortificar, não é? Ela não mata o filho, não, mas o amortece. Essa é a cultura do Egito. Esse é o terreno fundamental para a caridade se instalar. Agora, ela age mesmo no cachorro, na fera, mesmo, como disse, nas bactérias, quando a cura de um processo bacteriano num organismo, é porque o organismo foi curado e a bactéria também. A bactéria também? É claro, é. É que a impressão é que a bactéria ela é eliminada, né? No conhecimento popular, no entendimento popular, a bactéria foi eliminada, então o corpo sobreviveu. E com certa razão. Não é? Porque muitas vezes o poder nocivo desses seres aos quais nós devemos amparo, auxílio evolutivo, reside na inadequação de lugar. Inadequação de lugar. De lugar, é. Fantástico isso. Não ocorre na vida? Sim. Inadequações de lugar? Sim. Não inadequações em si? A doença é isso? O vírus, a bactéria estão no lugar inadequado, por isso adoece o organismo? É isso? Seja no lugar do ódio, ou seja no lugar do tecido, onde quer que o senhor queira colocar isso, é uma adequação, uma inadequação. Se o senhor tem na sua sala uma cadeira atrás da porta, convenhamos que essa não é a melhor posição ou o melhor lugar da cadeira, ela está inadequada, já que a porta merece lugar nesse estatuto de imóvel, né? A cadeira é mais móvel do que a porta. Então, é a cadeira que deverá ser removida. Não precisa quebrar a porta, nem quebrar a parede. Se encontrar um lugar melhor para a cadeira continuará útil e não será necessário quebrar o cômodo. É uma inadequação, não é? Perfeito. Ou então ela pode ficar atrás da porta, em ocasiões. Pode. Na vez do passadio funcionar, é que não. Mas em ocasiões pode muito bem ficar lá, não tem problema nenhum, não, né? Nesse momento, ela é uma questão de tempo. O que tem a cadeira ficar lá? Por uns tempos. Entendi. Nesse caso, então, doutor Antônio, nesse contexto de amizade, de filia, de egolatria e de estar fora do lugar ou estar no lugar certo. Essa pandemia que nós estamos vivendo hoje no planeta, provocada por um vírus, em princípio. Esse vírus, ele está fora de lugar? Ou o ser humano que está fora de lugar?
ou o sentimento do ser humano que está fora do lugar? O que tem de fora do lugar? Esse ser humano coletivo está inadequado. O que coletivo? Esse ser humano coletivo. Sim. Essa coletividade humana, para além das fronteiras, está muito inadequada, como é fácil de ver no exame desapaixonado da recente história da humanidade, não é? O vírus para a homeopatia não produz a enfermidade, não. É resultante dela, é resultado. É um varredor. Uhum. Ele é um indicativo, um indicador de que há algo errado com a humanidade? A relação com ele não. A relação com ele. Uhum. A relação com ele é indicativa, sim, na medida em que nós queremos acabar com ele. Não há lugar para isso na lei da vida, não. E, nesse caso, como fica, então, a vacina? Ela é um equívoco que a humanidade está procurando fazer? Não, absolutamente. Ela representa um fruto de um esforço enorme da medicina que, não podendo singularizar, olha para as massas. Mas a vacina não singulariza. Não singulariza. Não. Ela serve a um programa de massas. Sim. E para servir ao programa de massas, ela também traz consigo, na mensagem profilática dela, o culto de uma inimizade, mas mais propriamente de uma inconveniência, porque muitas das enfermidades cobertas pelas vacinas são cobertas por aquisições evolutivas, sobretudo sociais, né? Uhum. Saneamento, regime de trabalho, regime de vida nos lares, etc, etc. Muitas dessas, do tratamento adequado dessas circunstâncias, muitas vezes é suficiente para o saneamento de graves enfermidades. Não é tudo, né? Mas implica em muita promoção, como da cólera, da tuberculose e de outras enfermidades, né? E enfermidades seríssimas que dependem até das guerras, né? Se sanearmos as guerras, elas também vão diminuir, não é mesmo? Com certeza. Com certeza. Nesse caso, então, doutor Antônio, não existe, pelo que eu entendi, não existe, então, uma vacina homeopática massificada. Não. No caso do coronavírus, por exemplo, alguém poderia perguntar, teria como a homeopatia descobrir ou receitar uma vacina? Não, nem tem a menor possibilidade. Por princípio, não tem. A homeoprofilaxia, né? A homeoprofilaxia, ela se equivale ao tratamento homeopático. Isso não ocorre na vacina. Eu não trato um paciente tuberculoso com BCG. Uhum. Para a imunização, eu uso BCG. Para o tratamento, outras providências. Para a homeopatia, não. Para a homeopatia, o agente profilático é o mesmo do tratamento. Entendi. Com aquilo que ela previne, ela trata. Com aquilo que ela diagnostica, ela trata e educa. A homeopatia não separa. Uhum. Não há para a homeopatia o exame de uma situação sob o ponto de vista médico e depois uma propedêutica de imagens imprudentes. Não quero dizer com isso que sejam inconvenientes, só não são prudentes, são as imagens das máquinas. Depois o diagnóstico e depois o tratamento. Não há isso. Na homeopatia tudo se dá ao mesmo tempo. É uma questão de tempo. Ela trata o tempo das realidades. Ela trata as realidades dinâmicas.
o tempo das realidades, o tempo universal das realidades é o momento. Então, a homeopatia é uma medicina de presença. Do modo como ela perdoa o passado, ela perdoa as inquietações do futuro. É uma medicina de presença. Isso. Existem casos, já deve ter acontecido algum caso ou não, de o paciente procurar o senhor para um tratamento porque ele estava com alguma... acreditava estar com uma doença grave e o senhor perceber que aquele corpo ele não vai ser curado, mas que pode ser feita alguma coisa por ele? É a maioria das situações. Eu A digo maioria assim, das situações, ela se passa nesse contexto. A maioria das situações havidas por doença não são verdadeiras doenças, são dores existenciais. Por isso que a homeopatia, no contexto das representações de doença, tem que saber o que de fato é doença, do que não é. Uhum. Porque se ela pretender curar o que é doença sem que doença seja, ela vai agravar o mal. Sim. O senhor Se ela não curar aquilo que tem que ser curado, ela será indigna. Então não se pode deixar de curar o curável. E não se pode pretender curar o que não tem cura médica. Estamos falando de cura médica. Não estamos falando de cura, ponto, não. Porque o ditado que reza que quando não há remédio, o remediado está, continua a prevalecer. Como também esse outro parceiro de que o tempo é o senhor dos remédios. O senhor deve lidar muito, então, com a angústia do paciente, né? Certamente. Nesse sentido? Certamente. O paciente deseja, no imediatismo dele, um tratamento de heterônimo. O senhor cura para mim o que eu criei ao longo do tempo com a minha consciência. Não há essa possibilidade. Então, a homeopatia melhora a saúde, melhora o salário da pessoa, mas a pessoa pode julgar o salário pela janela. O aumento da força vital, o reforço da vitalidade, não é garantia da cura nosológica. Então, a homeopatia tem que ler o que ela cura e demonstrar para a pessoa, segundo o contrato médico que foi feito, que para aquilo que ela se dispôs, houve esforço e houve um cumprimento do contrato profissional. É preciso devolver isso, né? Você vai ao médico homeopata, doutor, eu quero me curar de asma. Eu recomendo que o homeopata deva dizer, eu não sou pneumologista. Doutor, eu não quero ter câncer. Eu não sou oncologista. Doutor, o meu pai teve glaucoma, meu avô também, e eu não quero ter. Não está aí a ênfase do melhor terreno para a homeopatia, podendo ela, sim, ajudar na harmonização dessas realidades. Só que isso não é regular. Então, essas curas não são profissionais. Há curas extraordinárias, dentro e fora da homeopatia, de processos havidos por incuráveis. O problema é repetir. É dar a eles contexto profissional. Nesse domínio não há regularidade profissional, segundo ensinamentos do Hahnemann. Facilmente comprováveis em alguns anos de observação clínica. Nesse sentido, a homeopatia nos humilha, né? Nos humilha. Quem cura é o Senhor Deus. É, com certeza. Não é o médico homeopata que cura. Doutor Antônio, pelo que o senhor está nos mostrando, então, está nos trazendo,
A homeopatia, então, ela se resume, se pudermos resumir, né? Quem sou eu para resumir uma coisa? Mas assim, ela envolve, ou é um envoltório de uma cultura de paz, não é isso? Ou não? Mais propriamente de não violência. É uma cultura de paz, mas mais propriamente de não violência. Violenta ela não é, Sim. de saída. Isso não quer dizer que ela, então, seja pacífica. Ora, se ela não é violenta, mas também não estamos certos de que seja a paz em medicina, há o ponto do meio. Então, ela é uma cultura de não violência. A Ela ideia é mais ou seria, menos assemelhada ao contraditório que nós precisamos conciliar entre beleza e feiura, digamos assim. Eu não posso dizer que quem não é belo seja feio. é, Pelo fato de alguém não ser belo, então, conclusivamente, ele é feio? Não há meio termo? E isso não é válido para o seco e para o molhado, para o justo e para o injusto, para o grande e para o pequeno? E, portanto, não é válido para tudo demais na vida? Então, a homeopatia é uma questão de prudência, de ponto do meio, de moderação. Ela não é uma medicina polar. ela seria mais ou menos aquela espada que Jesus veio trazer. Não vim trazer a paz, mas a espada, como ele fala no Evangelho. Acreditamos que sim. Acreditamos que o Senhor Jesus personifica a ideia da assimilação da fraternidade como o Filho unigênito de Deus. Entendemos que sim. Por isso ele cura, mas não resolve o problema das pessoas. Ele devolve o trabalho de serviço, de ampliação de consciência para as pessoas em nome da fé ou em nome de outro potente elemento de ligação, de religação com o divino. Né? Sim. As curas de Jesus estão aí para serem estudadas permanentemente, né? E entendemos que, pela ordem fenomenológica, foi e continua sendo muito necessário a cura levada a cabo por Jesus, que é uma cura de perdão de diferenças, quase sempre mediada pelo toque que sente que uma energia sai dele, por palavras mesmo à distância, e pelas bênçãos dos mais simples instrumentos colocados à disposição da vida, mesmo que aparentemente não tenham poder medicinal, como saliva e lodo na cura de cegos. É como atesta o aprendizado de Pedro, que no aprendizado com Jesus passou a curar sem ter pedra nem ouro, né? Nem prata. Mas com abraço, né? Esse abraço que agora está mutilado, né? Faz parte, né? Que momento, né, doutor? Teremos que respeitar, não é? É. Não enxergue nessas palavras nenhuma revolta. Sim. Absolutamente. Mas à medida da nossa colheita, né? Do necessário para o nosso tempo. Tratar essa situação como se o isolamento fosse a solução, né? E nós estamos todos testemunhando que isolou daqui num polo, mas comprimiu no outro. Num outro que não era possível isolar.
antagônico e muito simbólico isso, né? É, Afastarem-se uns dos outros para poder ter capacidade de respirar, para poder abraçar de novo, é, para poder se isso. juntar. E aí a ênfase é a expectativa dos aparelhos, né? A expectativa de uma economia forte para poder dar conta no projeto industrial que oprime a humanidade, né? E no projeto que leva a reboque a ideia da vacina. Nós não estamos precavidos no contexto de vivermos uma vida mais simples, uma vida mais solidária, uma vida mais cooperativa, né? E jogamos culpa no vírus. O vírus é como a mentira. A mentira não adoece necessariamente, né? Se fosse assim, todo médico seria doente. Não há medicina sem mentira. Se o senhor se deparar com alguma criancinha mentirosa, então fará um favor a ela se educá-la para a medicina. Terá a chance de ser um bom médico, porque não há medicina sem mentira piedosa. O problema é a adequação, é o uso, né? Nada é ruim em si. Quando inadequado, e inadequado na imoderação, na intemperança, é que então é ruim, né? Sim. A homeopatia entende que o bom que não melhora é que é ruim. Há ruim que precisa ser combatido, mas pelas bênçãos da promoção do bom e excelente, e não em extermínio. Não há ideia de propriedade em homeopatia. A cultura da homeopatia é a cultura do próprio, é o da saúde em si, aquilo que você tira de dentro. Então, para a homeopatia, se você não atrapalha a vida, vai bem. É como se você estivesse numa correnteza em que você já não nada contra, mas quer nadar a favor. Melhor é boiar. Então, não precisa ninguém ou nenhum ser morrer para que o outro sobreviva. Há uma harmonia possível para todos os seres do universo dentro dos seus devidos locais. Não há, porque a sobrevida é a realidade e a morte não tem existência, não é? Então, nesse sentido, não é preciso ninguém morrer para que o outro sobreviva. A vida está garantida. E a morte não existe. Há renascimento, né? E aí não há necessidade nenhuma de renascimento sem a necessidade da experiência do túmulo. É possível renascer a todo momento. Senão a árvore não podia fazer a semente não poderia fazer a árvore, né? Se ela não consentisse em ser enterrada, mas ela está viva, enterrada viva. Se ela tivesse morrido, não tinha árvore. Ela desaparece, ninguém acha mais. Sim. Mas ela está enterrada e viva. Doutor Antônio, eu vou deixar o senhor com as considerações finais, que o nosso tempo já vai se encerrando, nós temos mais 4 minutinhos para poder a nossa conversa, aqui o sistema derrubar a nossa conversa, eu deixo com o senhor as considerações finais. Eu devolvo para você, Vinícius. Eu espero ter sido, ao menos, não nocivo às consciências que nos acompanham, né? Devolvo para você aí o tratamento do encerramento com os seus amigos, aqueles que discutem com você esses temas, pedindo desculpas pelas minhas limitações, pela minha prolixidade, né? Pelo tempo de abuso do carinho, da atenção de vocês, né? Prometendo esforços para melhorar, quem sabe um dia a gente consegue, né? Doutor Antônio, ou Antônio Carlos, como você mesmo preferiu que o chamasse, né? É uma
um sentimento de gratidão muito grande que nós temos por essa caridade que o senhor nos faz essa noite, de ter aceitado esse convite para essa conversa, esse bate-papo simples aqui, modesto, que trouxe aqui para nós 41 pessoas, né, nos assistindo, nos acompanhando aqui, pessoas que têm o senhor como uma pessoa muito querida, uma pessoa do coração mesmo, criaram esse sentimento com a sua ajuda, com a sua humildade, sempre o conselho imparcial, né? E houve uma construção nesse sentido, por isso estão aqui, muitas não puderam comparecer por outros compromissos. Eu quero agradecer de coração, profundamente ao senhor, ao Áquila, o seu filho também, pela ajuda que nos deu aí na parte tecnológica, que possibilitou esse nosso encontro, e dizer para o senhor que a minha vida, dizer para vocês que estão aqui, ela também tem um AC e DC, né? O antes do Antônio e depois do Antônio. Assim como a história teve o antes de Cristo, depois do Cristo, a minha teve antes de conhecer o Antônio Carlos e depois de conhecer o Antônio Carlos, que realmente me ajudou a me conhecer, não que eu me conheça plenamente, mas que também foi de uma ajuda muito grande. Então, uma gratidão muito grande, doutor Antônio Carlos. Nós é que agradecemos, Vinícius, e o Áquila Henrique está agradecendo também, viu? Obrigado. E aqui muitos comentários de muitas pessoas aqui, infelizmente nós não lemos, viu, gente? Vocês me perdoem por eu não ter lido esses comentários que foram importantes também, mas é porque às vezes a gente não quer interromper o nosso interlocutor aqui, para a gente não perder essa oportunidade tão grande, né, de tê-lo aqui conosco. E eu vou deixar aqui um convite, doutor Antônio e demais convidados, para a próxima segunda-feira estarem aqui conosco também às 21 horas, 21h30, com o Lafayette Fernandes de Araújo. Ele é um professor de yoga e é um terapeuta também, que tem a sua experiência profissional, experiência de vida, para nos passar também. Nós vamos conversar com ele a respeito da área em que ele atua, auxiliando pessoas também. A vocês, muito obrigado. Deixe aí um comentário, se quiserem. Esse vídeo vai estar disponível no IGTV, e nós vamos colocar também no YouTube, no canal Vinícius Cabral, para depois, quem quiser assistir novamente, quem quiser relembrar algumas coisas. Doutor Antônio, boa noite, muito obrigado. Que Deus o acompanhe e o abençoe sempre nessa sua jornada de ajuda aos seus semelhantes. Muita paz para você e a todos. Obrigado.